Esse Fé começa agora e trazendo uma pessoa super especial para você. Nós estaremos falando hoje sobre a Clínica da Alma. Falamos esses dias atrás, estaremos agora reforçando esse trabalho maravilhoso através da ministração do Ministério de Cura Emocional. E vamos, crescimento emocional, melhor falando, e vamos entrevistar o pastor Alex. Então aguarda, daqui um pouquinho a gente volta. Tchau! Temos aqui hoje o pastor Alex. Ele é um dos líderes da Clínica da Alma aqui da Getsemane. Ele tem também bacharel em teologia, é conferencista, escritor, marido e pastor. É isso. Marido e pastor, né? Isso é bom demais. Então, Alex, vocês trabalham ali na Clínica da Alma, tem sido bênção, né? O pastor Pedro esteve aqui, falou muito bem de você, falou muito bem da clínica, dos frutos que fazem, né, esses fins de semana passando ali, né, ouvindo palavras e crescendo interiormente, né? É verdade, é verdade. A Clínica Jardim de Deus tem sido um impacto no coração das pessoas, trazendo resultado tanto emocional quanto físico, né? Quando a gente cura o nosso emocional, isso vai repercutir no nosso corpo, né? Porque a maioria das doenças hoje são psicossomáticas, né? Doenças da mente, doenças da alma, são emoções, dores nunca resolvidas. Esconderam aquelas dores, né? Um trauma, um abuso, uma ferida, e aprenderam a lidar, a viver a vida com ela. Mas aquela dor, ainda interferindo no seu corpo, acaba trazendo doenças como câncer, diabetes. Mesmo a pessoa convertendo ela, mesmo convertida, ela traz essas dores. Mesmo convertida, porque quando a gente vem para o Evangelho, a gente entrega a nossa vida a Jesus, isso é o primeiro passo da nossa transformação. Daí vai se dar o quê? Vai se dar um processo de transformação, discipulado, de renúncias de alguns pactos, algumas devoções a espíritos, pessoas que se envolveram lá no passado com entidades. E essas entidades, até hoje, elas ainda reivindicam as pessoas dentro da igreja. Então, hoje nós trabalhamos na Clínica Jardim de Deus e por várias vezes, né, há pouco tempo eu tive ministrando uma senhora de aproximadamente 80 anos, e o nome dela, não vou citar o nome dela, né, mas o nome dela era um nome de ídolos, e tinha também como nome Aparecida. E aí quando eu falava das consagrações, ela se lembrou que a mãe dela levou ela em Aparecida do Norte e apresentou ela. A Aparecida disse: toma, eu te dou a minha filha, seja a senhora da minha filha, proteja ela para sempre. Entregou ela. E quando a gente estava ministrando sobre o tema raiz de iniquidade, ela se lembrou disso. E quando ela se lembrou disso, ela imediatamente manifestou o desejo de renunciar. Por exemplo, uma senhora de quase 80 anos, com 40 anos de evangelho, você vê, 40 anos de evangelho, uma pessoa de um caráter, de uma personalidade, uma pessoa espiritual, de uma índole, uma pessoa respeitada. E quando nós começamos a orar, na mesma hora o diabo pegou na garganta dela, ela caiu manifestada. Manifestou. Uma senhora de quase 80 anos. A gente ficou preocupado até porque uma senhora de quase 80 anos, o corpo, né, mais fragilizado. E naquele momento a gente... Quantos anos que ela estava na igreja? 40 anos no evangelho. Nossa. Mulher de oração. E o Espírito pegou na garganta dela e falando: ela é minha, mãe dela me deu ela. Como que você vai querer tirar ela de mim? Você acha que esse demônio, ela estava possessa, ou você acha que naquele momento Deus deixou vir para quebrar isso? Olha, naquele momento, foi o momento que a luz chegou, a luz sobre aquela situação. Quando você lê Levíticos 26:40, a palavra diz assim: então tu confessarás a tua iniquidade e as iniquidades dos seus pais com as suas transgressões. Deus está dizendo que nós temos que confessar a dos nossos pais, porque muitas coisas que eles fizeram, como pactos, consagração de filhos aos demônios, fez pedido, oferendas, pacto de sangue, pegou cordão umbilical, foi lá e ofereceu, e fez pedido, colocou sobre o altar. Ou seja,
eles fizeram, entregaram uma linhagem. Agora Deus está dizendo assim, você vai fazer pedido, você vai pedir perdão por você e pelos seus pais, porque eles erraram e deixaram um legado. Deixaram uma porta aberta para Satanás. Então esse demônio, já ouviu falar que maldição sem causa não encontra pouso. Mas quando tem causa? Esse demônio só acessou a alma dessa irmã, crente, mulher de oração. Ele só acessou a alma dessa mulher porque ele tinha direito. Não é o fato da pessoa levantar a mão que vai dizer... Mas é isso que eu te falei. Naquele momento ali, como veio à luz essa... O Espírito se manifestou. Deus pode ter deixado manifestar para... Não quer dizer que ela estava endemoniada. 40 anos na igreja. Não, ele manifestou-se nela, assim, não que ela perdeu a consciência. No caso dela, porque existem casos que a pessoa perde a consciência. No caso dela, ela não perdeu a consciência. Ela simplesmente, o inimigo pegou na garganta dela e foi tirando o fôlego dela. E ela foi perdendo o fôlego. E na mesma hora, como a gente entendia, né, entendido dessa situação, a gente simplesmente deu uma palavra espírito. Olha, ela se arrependeu, ela já se arrependeu pela mãe e pelo pai dela e já quebrou essa consagração e anulou essa consagração. Quanto a você, solta ela agora e nunca mais volta. Ela voltou a respirar na hora. E ela depois relatou para nós que ele se apresentou a ela e disse, se você não me servir, eu vou te matar então, porque sua mãe te deu você para mim. E quando? Ela viu tudo isso. Ela viu isso? Ela viu tudo isso. Ela disse, pastor, ele veio para me matar porque eu estava rompendo com uma entrega da minha mãe. Isso não quer dizer que se ela não tivesse passado por essa experiência, que esse espírito, até ela morrer, ele iria derrotá-la. Que ela estava em Cristo. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, naquela ocasião ali, Deus trouxe vir à luz, Deus trouxe a luz, né? Tinha um quartinho lá que estava apagado. Né? Deus trouxe a luz aquele quartinho lá, que tinha um rato lá, Sim. uma coisa morta lá, trouxe a luz para limpar. É porque eu estou te perguntando isso, não que eu vou fazer o papel aqui das pessoas que têm dúvida. Sim, claro. Sobre o assunto. Fica muito à vontade, pastor. Nós falamos aqui anteriormente, Ezequiel 18:3. Sim. Né? Os pais comeram uva verde e os dentes dos filhos não se embotaram, não ficaram embotados, né? Uhum. Não ficaram podres. Uhum. Enfim. E quando você recebeu Jesus, você é nova criatura. Uhum. Eis que as coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Então vamos pegar a teologia da reforma, né? Essa teologia reformada de uma liturgia mais tradicional, esses irmãos têm muita dificuldade com essa coisa do cristão ainda manifestar, tem com a dificuldade com o pecado e ainda com a manifestação de demônio, aí os caras piram total. Você usou o termo de se eu não me engano, é 2 Coríntios 5. Né? 2 Coríntios 5. 2 Coríntios 5. Você vê que Paulo falou essas palavras, são palavras de Paulo, né? Ele prega para o povo e diz, olha, agora em Cristo vocês são nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Pronto, Paulo pregou isso, isso virou agora o jargão. Todos usam esse termo, somente quando... Esse versículo é muito usado. Muito usado. Agora aqui está o segredo. Paulo volta em Corinto, e o que ele vê? Aí é 1 Coríntios capítulo 5. O que Paulo vê em Corinto? Ele diz assim, vejo que há entre vós tanta imoralidade sexual que não se vê entre os gentios. Que os filhos estão se prostituindo com a esposa dos pais. Então Paulo agora está decepcionado com o povo. Por quê? Ele prega a palavra da verdade, ele prega a justiça de Deus, prega a graça de Deus, e ele espera que aquilo, né, tivesse um efeito positivo. Quando ele volta lá, o que ele encontra? Prostituição, promiscuidade, homens. Ou seja, ele pregou e esperava resultado. Mas foi o resultado que ele esperava? Não. Por quê? Agora ele precisava, aquele povo precisava de um discipulado, precisava de uma desconstrução cultural. São desconstrução que, se não houver, ela continua alimentando a iniquidade familiar, geracional, e inclusive iniquidade da cidade, iniquidade da nação. Existem iniquidades territoriais
Existem espíritos que estabelecem iniquidades, como iniquidade do roubo, iniquidade do abuso, iniquidade da perversão, iniquidade das drogas. Né? Então você vê que essas iniquidades, para cada lugar existe um principado que atua dominando sobre isso. E isso não afeta só o ímpio, afeta até o crente. Você percebe que em Cristo você é a nova criatura. Então, aí vem logo a pergunta. Você se sente uma nova criatura? Ah, no Espírito sim. Pô, meu irmão, na verdade o Espírito está sempre pronto. Só que na realidade o que eu espero é que a minha natureza emocional, carnal, a minha vida, a minha história aqui, seja transformada. Eu quero que o mundo veja essa luz. Que luz é essa? A luz que diferencia. Então, quando você vê Paulo voltando lá e vendo que o povo de Corinto estava aprontando e vivendo em iniquidade, ele fica indignado. Entendeu? E essa indignação em Paulo, ele começa a ir narrando toda uma história, dizendo, vocês nasceram de Deus, como que vocês ainda vivem na prática do pecado? Ou seja, a iniquidade está no DNA do homem. Ela vai determinar comportamento, atitude, personalidade, caráter, destino, sua forma de pensar, sua forma de agir, tudo com base no padrão familiar, tal qual você veio dos seus antepassados. Não só familiar, mas não existe quem não esteja debaixo de maldição. Pois é. Uma vez que você é da descendência de Adão, se você for quebrar a maldição, você tem que chegar até Adão. Sim. Não é só seu pai, seu avô, seu tio, seu bisavô, porque a Bíblia fala que Deus visita a iniquidade dos filhos aos pais até a terceira e quarta geração, até o seu tataravô, né? Vamos supor. E mais que dá graça até a milésima geração. Quer dizer que a graça de Deus é 996 vezes maior do que o seu juízo. Sim. Então, na verdade, quando nós convertemos, nós precisamos tomar posse disso, precisamos saber disso, precisamos considerar e precisamos considerarmos mortos e oferecermos os nossos corpos a Deus como sacrifício vivo a Cristo Jesus, conforme Romanos 6. Sim. Sabendo, considerando e oferecendo. Que tem um livro do Otmani que fala exatamente só sobre isso, que é a vida cristã normal. Não sei, dos anos 80 eu li esse livro, né? Fantástico. Mas o fato da pessoa saber, considerar e oferecer não quer dizer que ela não possa estar se enfraquecendo devido a uma característica familiar dela. Então seria bom ela fortalecer mais naquela área e quebrar aquilo. É mais ou menos o que você está falando. Você quer ver uma coisa? Mas você não vai poder responder, porque já deram um sinal ali. Vamos lá. Que fica para o próximo bloco. O pastor Alex te fala daqui um pouquinho. Ciência e fé.